pessoal, tudo bom? Boa noite, bem-vindo a mais uma live da nossa série O Mundo ao Redor. Hoje a gente vai falar sobre a União Europeia. Eu sou Samantha Ride, sou fundadora da Koiné Ética Social e Cultura Organizacional. E a gente vem ao longo dessas lives falando sobre situações mundiais e instituições mundiais que estão aí na pauta, né, da nossa vida atual de pandemia, né? E, claro, abordando outros aspectos que estão acima da nossa situação, das nossas circunstâncias. Então, na primeira live dessa série, que tem seis lives dentro dessa série, então a gente falou sobre a OMS, a gente falou sobre a OCDE, a gente falou sobre a ONU, na semana passada falamos sobre os Estados Unidos, e agora vamos falar sobre a União Europeia. Como sempre, eu quero recordar aqui qual é a nossa linha de fundo, né? Primeiro, é a situação do bem comum, né? Então, o bem comum, quando a gente pensa numa situação como a União Europeia, é um conceito bastante útil para a gente analisar a situação dentro dessa comunidade, né? Por quê? Porque a comunidade União Europeia, ela foi justamente fundada para conseguir ali que aqueles países fizessem frente às situações mundiais, né? Então é uma união de países, como a gente vai ver aqui, mas que buscam o bem comum, né? E o que a gente tem que analisar é se está próximo desse bem comum, se não está próximo do bem comum ou o que for, né? E outra questão com relação à União Europeia, que também fica no ar, ou fica para vocês aí pesquisarem mais a fundo, ou refletirem, de acordo com os objetivos da União Europeia e as situações que ela enfrenta hoje em dia, né, não só por conta da pandemia, mas outros assuntos que a gente vai ver aqui, se ela se aproxima, né, desse bem comum que deve ser aí para todos os membros, né, para todos os países membros. E aí entra toda a situação da dignidade humana, entra as situações econômicas, políticas, enfim. É uma comunidade, né, a União Europeia, complexa. Diferente se fosse um único país, como é os Estados Unidos, que a gente viu na semana passada, que já em si tem problemas internos complexos, mas a União Europeia, ela é um grande desafio, né? E aí se tenta manter essa União Europeia a todo custo, né, que ela não seja desfeita. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um desses pontos. Então, como sempre, vamos começar com um pouco de história, né, como é que surgiu a União Europeia. Então, a União Europeia, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né, como várias outras instituições, a ONU, a OCDE, a OMS um pouquinho mais tarde, mas depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a União Europeia justamente por dois motivos. Um, pelo motivo econômico, sem dúvida nenhuma, porque ao longo do tempo foi se vendo que tinha aí duas grandes potências mundiais, que eram os Estados Unidos e a Rússia, e a Europa sentiu necessidade de fazer frente a essas duas potências, só que, claro, cada país individualmente não conseguiria fazer isso, então se uniram ali para criar uma certa hegemonia frente a essas duas potências. De fato, depois caiu o muro, se desfez a União Soviética e tudo, e até 2013, mais ou menos, a União Europeia era a segunda potência mundial, e agora ela perdeu para a China, né? Então aí a União Europeia, ela tem esse desafio econômico, e depois por motivos políticos e como um dos objetivos para salvaguardar a paz, né? Que mais nenhum país, não vai ser mais guerra entre os países europeus. Então, isso também foi um dos motivos para unir aí aqueles países. A União Europeia começou como comunidade, como europeia e outras denominações, começou com 6 países somente, e isso foi crescendo, foi havendo adesão de outros países. Agora, ao todo, são 27 Estados-membros independentes, né? Todos têm a sua soberania. E, bom, em 1957 tinha duas comunidades ali de acordos, né, acordos econômicos. Uma era a Comunidade Europeia de Carvão e Aço,
e a outra é a Comunidade Econômica Europeia. Né? E a partir daí, com o tempo, isso foi se ampliando, até que em 92 houve o Tratado de Maastricht, que vocês devem já ter ouvido falar, né? Que nesse tratado tinha ali desenhados, né, quais seriam os pilares, desenhado como iria funcionar a União Europeia também com relação à aceitação de membros. Ele foi assinado nos Países Baixos e depois houve mais 2 tratados e o último agora é o Tratado de Lisboa, que é o que está valendo, né? O que foi revista algumas coisas desse tratado de Maastricht, que algumas coisas ficaram obsoletas e eles resolveram fazer alguns ajustes e agora o que vale é o Tratado de Lisboa. Em 93 foi quando de fato se cunhou esse nome de União Europeia e aí se deu início a colocar em prática aí todo esse tratado e o funcionamento da União Europeia. Bom, tinha aí algumas metas, né, que se queria que fossem alcançadas. Então, o primeiro, como eu falei, é essa salvaguarda da paz entre os países europeus, e a outra tem a ver com as relações comerciais, né? Então que tivesse ali livre comércio, né? Quer dizer, ali as trocas de produtos, serviços, mas também de mobilidade entre os cidadãos de cada um desses países, né? Então essa foi a ideia principal. E também a circulação de capital, né? Que isso é um desafio ainda hoje, né? Apesar de ter ali a zona do euro, alguns países aderiram a essa moeda, mas é ainda um grande desafio, né? Bom, elas atuam, né, como a União Europeia atua como um órgão que é supranacional, né, e tem aí os seus mecanismos de governo desse órgão, né, como por exemplo o Banco Central Europeu, né, um banco comum a todos, né, e que provê aí os empréstimos, etc., com a contribuição de cada Estados-membros, como a gente viu com outras instituições, né, e tem o Parlamento Europeu, que também é o que a gente escuta falar, né, isso tem mais, né, tem conselhos, tem comissões, etc. O que a gente mais escuta falar é do Banco Europeu e do Parlamento Europeu, né? Então você tem essas supranacionais, né, esses organismos supranacionais para deliberar sobre questões relativas à União Europeia. Claro, tem também acordos que são intragovernamentais, né? Eles não estão amarrados, né? O que se concordou com um tem que se concordar com todos, mesmo porque os países aí dentro têm muitas diferenças. Foi o que eu coloquei no meu primeiro teaser, né? Que ali eram 6 países, né? Se eu não me engano, coloquei ali Romênia, Bulgária, Alemanha, França, Malta. São países muito distintos, e diferentes tamanhos, diferentes economias, então que fazem parte aí da União Europeia. Isso é sempre um desafio, porque sempre se corre o risco com países tão diferentes entre si de haver uma desagregação, né, e se dissolver a União Europeia, que seria prejudicial para todas as partes, né? Depois a gente vai falar do Brexit, que foi a primeira vez que aconteceu uma saída de um país, né, da União Europeia, desde o início. Bom, o mercado comum, como é que eles fizeram com o mercado comum europeu, né? Através de leis, eles colocaram leis ali que valiam para todos os Estados-membros, né? Que eram aplicados a todos, né? Uma coisa que a gente ouve sempre falar, porque nos afeta também, é o espaço Schengen, né? Que tem a ver com vistos. Então, nem todos os países estão dentro desse tratado, países da União Europeia, né? Alguns aderiram, outros não, que você suspende toda essa avaliação de alfândega, né? Visto de entrada, né? Quer dizer, você vai para a Espanha, você leva o seu passaporte, não precisa ter um visto, né? Você vai ser de turismo, etc., né? Claro. Mas por quê? Porque o Brasil está dentro desse espaço Schengen. Então, tem alguns países da União Europeia e tem 4 países que não são da União Europeia que também estão dentro desse acordo, desse espaço Schengen. O Brasil é um deles, né? Que permite com que você viaje por todos os países que são Estados-membros dentro da União Europeia. Então, em 99 foi quando foi criada a zona do euro,
Dentro dessa zona do euro não estão todos os Estados-membros, só 18. Então aí são 27, alguns não aderiram a essa zona do euro e continuam com a sua própria moeda, né? Tenho aqui 2 exemplos que eu acho que, bom, boa parte desses países que não aderiram, para vocês terem ideia, são países que vieram do leste europeu, que estavam sob o domínio da União Soviética, né? Polônia, República Tcheca, Bulgária, Romênia, e etc, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre a Bulgária e a Romênia, que são interessantes, né? Dentro desse mercado comum, né, existe um pacto assinado pelos Estados-membros, né, que tem a ver com a estabilidade do crescimento de cada país e que eles têm que cumprir essas marcas econômicas, né? Primeiro, que o déficit público, né, ou seja, a quantidade de imposto que eu recolho menos a quantidade de gastos que eu tenho dentro do meu governo, né? Quando o gasto é maior do que o imposto, eu tenho um déficit, né? Então, o valor desse déficit aí, né, o que eu tenho, que eu gastei a mais, além dos impostos que eu recolhi, só pode ser 3% do PIB, máximo, né, essa diferença. E a dívida pública, que é tudo, né, todas as dívidas, como a gente viu, né, as dívidas do Estado e privadas, etc., ela não pode ser maior do que 60% do PIB. Então, esses são 2 pactos assinados que todos os países que estão dentro da União Europeia devem cumprir. Agora, os países que estão dentro da União Europeia têm diferentes níveis de avanço econômico, né? Então, por exemplo, a Bulgária e a Romênia são 2 países pobres, estão dentro da União Europeia, né? São países que têm dificuldades econômicas, né? A Romênia, ela ainda ela está dentro, né? Quer dizer, a dívida pública dela está adequada, é 30 e poucos %, o IDH dela é alto, razoavelmente alto, né? 0,6, ela tem o déficit público, a porcentagem do PIB está em 4, aumentou do ano passado para cá, 4,3. Então, aparentemente, a Romênia, ela pelos indicadores, né, você pode ver que ela está bem, mas a realidade dentro do país é diferente, né? Eles têm muitas desigualdades sociais. Saiu até um artigo no El País, que é um jornal espanhol, acho que é o jornal de maior circulação que tem na Espanha, e ele falava sobre isso, uma reportagem sobre a Romênia, e ele falava assim, a lenta, claro, tem um pouco de dramaticidade aí, sem dúvida nenhuma, mas a lenta favelização da Romênia. Por quê? Porque agora o Estado, que não é socialista, né, porque antes pertencia à União Soviética que era, então resolveu devolver as propriedades para os antigos donos, né, porque quando chegou a União Soviética, eles desapropriaram essas pessoas, né, e agora querem devolver. Só que acontece, vão devolver casas onde estão morando pessoas agora, né, então as pessoas são despejadas. É um problema social gigantesco, assim, a falta de bom senso em lidar com problemas sociais, né? Então está gerando ali uma pobreza por conta de toda essa devolução de propriedades aos antigos donos sem prever o que se vai fazer, né? Porque eles não têm moradia social, eles não construíram nada, né? Uma Coab, um Singapura, como tinha antes, sei lá, né? Minha Casa Minha Vida, não tem isso lá. Então as pessoas que estão saindo dessas casas, de fato, vivem numa situação de favela, né? Então você vê que tem ali alguns problemas de ajustes dentro da Romênia. A Bulgária, ela é o país mais pobre dentro da União Europeia, né? Tem muita gente saindo da Bulgária, porque, claro, falta emprego. Na Romênia é a mesma coisa, falta emprego. Eu lembro quando eu morei em Roma, os pedintes, boa parte desses pedintes eram da Bulgária, né? Mas boa parte, né? Então eles saem do seu país para buscar outras oportunidades em outros países, só que, né, por exemplo, na Itália, né, quer dizer, existe um alto índice de desemprego, né? Então eles acabam vivendo de uma maneira precária. Então você vê que dentro da União Europeia não existe uma linha econômica
ou você pode até olhar o PIB pode ser um bom indicador para você entrar, mas existem problemas muito diferentes de um país para o outro, né? Problemas que tem a Romênia, não tem a Alemanha, problemas que tem a França, não tem Malta, então são países muito diversificados e que, claro, causam um certo desafio dentro da União Europeia para se manter coesa, né? Em 2012, a União Europeia ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque conseguia, quer dizer, porque ela recebeu esse prêmio, né? Porque ela conseguiu durante 6 décadas preservar a paz entre os países europeus, né? Então foi ali indicado ele recebeu, a União Europeia em si, esse Prêmio Nobel da Paz. E em 2013, como eu falei, né, ela era a maior potência econômica, a segunda maior potência econômica, então era os Estados Unidos e a União Europeia, que também foi um dos motivos pelo qual se criou a União Europeia, para eles conseguirem, os países europeus juntos, fazer frente à economia americana, que é a dominadora, né, e contra essa hegemonia americana, tanto no campo econômico como no militar. É claro que a União Europeia, desculpa, os países europeus, né, depois da Segunda Guerra, alguns anos depois, perceberam que existia uma fragilidade ali da Europa, no meio ali dos Estados Unidos e da Rússia como, né, grandes potências, como eu falei, e também queriam que houvesse um continente, o continente europeu, mais justo e mais livre. Então isso também uniu. Existem motivos, né, como eu falei, políticos e econômicos para que se una, só que cada país é diferente um do outro, né, e tem não só em questão cultural, mas em questão mesmo econômica e problemas políticos, né. E em 2000 eles fizeram uma carta, promulgaram uma carta de direitos fundamentais, né, da União Europeia. Isso é interessante, né, porque também a gente viu a Carta de Direitos Humanos da ONU, também promulgou uma carta, Estados Unidos também promulgou uma carta quando teve não foi bem a independência, né, mas quando conquistou ali bastante parcela de terra, né, ali na América do Norte. Então ele promulgou também uma Carta de Direitos Humanos, sempre tem existe ali um padrão de publicação desses direitos fundamentais, reconhecer os direitos humanos de todos os cidadãos, sem exceção. Bom, então eu queria falar de 3 pontos, desculpa. Eu queria falar sobre a crise financeira da Grécia, que começou em 2008, e de toda a União Europeia. Queria falar do Brexit e queria falar algumas coisas sobre o atual momento, né, os desafios da Covid, e do recente plano, né, que foi divulgado pela França e pela Alemanha de reconstrução, né, da Europa depois dessa pandemia. Bom, então a crise financeira da Grécia, né, começou em 2008, mas na verdade começou, claro, porque toda a Europa entrou nessa crise financeira, né, teve uma crise de dívida pública do euro, porque chegou um momento que nenhum país conseguia pagar essa dívida com o Banco Central Europeu, ou renegociar essa dívida sem ter que pedir empréstimos fora do seu próprio país, né? Então começou até aí uma crise de dívida pública dentro da zona do euro, né, que é uma problemática bastante grande e desafiadora, né? Agora, depois, o que aconteceu? Somado a isso, que todos os países estavam mais ou menos nessa mesma base, se descobriu que a Grécia estava ocultando dados macroeconômicos, ou seja, estava ocultando dados econômicos do seu próprio país, né? Então, entre índices, quer dizer, ela não falou, não divulgou como deveria divulgar enquanto Estado-membro, né, da União Europeia, os números reais. Então, passava que ela estava melhor do que em realidade ela estava, né? A dívida nacional dela estava muito maior do que o que ela divulgava. Então, claro, quando chegou a crise, pegou em cheio, e não sei se vocês lembram na época, mas estava toda uma questão, né, de como se ia resolver isso, porque ela estava dentro da zona do euro, se
era justo, né, que todos os outros países pagassem, né, pela inércia da Grécia, né, porque ela não soube levar a sua própria política, a sua própria economia, né, então outros países pagam, porque claro, todos os países contribuem para a União Europeia, né, deixam ali seu montante que fica no Banco Comum Europeu, Banco Central Europeu, desculpa. E aí daí saem essas ajudas e outros investimentos. Então, será que é justo? Quer dizer, a Grécia agiu mal e agora a União Europeia vai ajudar, não vai ajudar? No centro estava a Merkel, né? Porque no fim a Alemanha é que mais contribui com a União Europeia financeiramente. Então, ela estava ali à frente, como agora também está à frente com Macron, da reconstrução da Europa. Uma mulher assim, vale a pena conhecer o background dela e toda a história dela dentro da política alemã. Uma mulher muito interessante. Mas fica aqui a dica para vocês procurarem, vale a pena. Então ficou toda aquela dúvida, né, se ia ajudar, se não ia, e por fim decidiu que ia ajudar, porque existe um tratado, existe um pacto, né, e isso teria que funcionar, né? Então se decidiu que se iria ajudar, mas, claro, sempre tem a contrapartida, né? Então, a Grécia pediu à União Europeia um empréstimo, né, de 100 bilhões de euros. Faça a conta, 100 bilhões de euros para conseguir se reconstruir, né? Esse dinheiro veio do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, que a gente já comentou na semana passada, na retrasada, já não lembro, e do Banco Central Europeu, né? Toda essa grana veio aí. Claro, como eu disse para vocês, esses empréstimos sempre têm uma contrapartida, não é Papai Noel, né? Então precisava ter políticas de austeridade fiscal, que esse é o problema, né? Porque a dívida pública, né, leva consigo todos os endividamentos ali do Estado, né, quanto da parte privada. Agora, boa parte é problema fiscal, né? Ou seja, o governo gasta mais do que aquilo que ele recebe em imposto, né? Então, você tem que fazer uma política de austeridade. A Grécia não queria fazer isso. Por quê? Porque a política de austeridade era muito firme, assim, muito realmente austera para reduzir os gastos, né? E ela não queria, né? Então, por exemplo, começa com salários dos funcionários públicos, né? Todos os políticos, qualquer servidor público, teria o seu salário cortado, né? Cortado assim, diminuído, né? Salário, bônus, todas essas coisas que a gente tem aqui, que a gente vê que tem aqui, salário, ajuda, auxílio paletó, auxílio disso, auxílio daquilo, bônus de Natal, tudo isso ia ser tirado e o salário diminuído. Então vocês imaginam o clima político ali nesse meio. Depois, ia ter aumento de impostos para você fazer frente aos gastos públicos e pagando a dívida, etc. Você imagina o contentamento do povo, né? Então você vê, os políticos já não estão assim muito felizes, né? O governo lá, na época era socialista, agora eu já não sei como é que tá, mas era socialista, né? O socialismo, ele tem uma boa parte de assistencialismo, né? De você prover coisas aos cidadãos, como a gente viu numa das minhas lives, né, da Reflexões sobre a Sociedade. E, claro, você começa aí a exigir do seu cidadão que desembolse mais dinheiro, sendo que talvez ele não veja o retorno desse dinheiro, porque ele será consumido entre dívidas e outros gastos, né? Depois, reforma da Previdência. A mesma coisa que a gente estava vendo aqui, que a gente viu aqui na reforma da Previdência, né, igualar a idade para a aposentadoria entre homem e mulher e etc., também fazia parte. Tem muito mais coisa, tá, da política dessa implementação, né, da austeridade fiscal, né? Mas estou falando aqui algumas. Depois, reduzir as empresas públicas, né? Então, privatizar ou fechar. Tinham 6.000 empresas públicas, a meta era reduzir para 1.000 empresas públicas. Então, você imagina a quantidade de pessoas que deviam estar empregadas nessas empresas públicas e que não vão mais ter os seus empregos. Vocês estão conseguindo visualizar o problema social que estava se criando ali
na Grécia, é complicado, né? É muito complicado. Então, tinha essas empresas diminuindo. Depois diminuiu o número de municípios, olha só que interessante, isso para mim achei original. Né? Então, tinha 1000 municípios, tinha que reduzir para 400 municípios. Então, você imagina a quantidade de prefeitos que vai embora e outras regiões administrativas aí que você tinha uma cabeça, né, que cuidaria, agora acabou. Né? Então, você diminui drasticamente os seus gastos públicos, porque só os salários, que é a maior parte do gasto público, é a folha de pagamento, todo mundo sabe, né? Isso você cortava na carne. Né? Então, claro, a Grécia, diante dessa situação, claro, tinha, evidentemente, era um plano, né? Então, primeiro passo da austeridade, segundo, terceiro e por aí vai. Né? Então, era todo um plano. Mas, claro, houve problemas. Né? O presidente enfrentou problemas para levar adiante isso daí. Por quê? Porque tinha greve, porque os parlamentares estavam descontentes, tinha muita pressão, né? Quer dizer, todo esse assunto de subir impostos e abaixar gastos era difícil. Então, continua assim, quer dizer, toda essa política de austeridade, que tinha, acho que eram 5 fases, né? Veja, começou em 2008. Foi até 2018 essa ajuda da União Europeia. Demorou 10 anos para implementar isso. Quando chegou 2013, a Grécia já não queria cumprir nada do acordo que tinha feito em troca dos empréstimos, né? Porque não queria apertar o cinto. E tem que apertar. Né? Então, o que você faz com um país desse dentro da União Europeia? Né? Como é que você lida com isso? Né? Teve até um movimento que ainda está por aí, né? A Grécia é toda uma problemática dentro da União Europeia, né? É um país que não é muito estruturado, de fato, né? A gente pode visualizar uma certa corrupção lá dentro, claro, né? Evidentemente. Mas chegava a falar do Brexit, né? Quer dizer, a saída da Grécia da União Europeia. Tem países que, se fosse votar, votariam realmente para que ela saísse, né? Mas, claro, é toda uma questão delicada você sair, né? Porque aí sai outro, você começa a dissolver a União Europeia, né? Então, você fica ali com países problemáticos em prol de manter a unidade, né, da União Europeia. Então, é uma situação complicada, e essa crise da Grécia, por que eu quis falar isso sobre a crise da Grécia? Porque, com certeza, não vai ser a primeira nem a última, né, crise que vai ter desse tipo, desse montante lá dentro. Como eu falei, são países que são soberanos, o que significa que você não tem nenhum controle da União Europeia invasivo dentro do país, cada país tem que se resolver. Mas, claro, a corrupção dentro de um país impacta em todos os outros. Né? É muito complicado. Quer dizer, na Romênia, é um país soberano, quer dizer, a União Europeia não vai intervir, né, e falar, olha, você tem que fazer moradia social aqui, né? Você está fazendo errado. Pode até ter um conselho, mas existem limites aí. Existe um pacto que os países membros assinaram e que tem que viver ali umas certas coisas, e para isso tem toda a estrutura da União Europeia, o Parlamento, o Banco Central, etc., e outras estruturas, né? Governamentais, mas são problemas, né? E esses problemas, em alguns momentos, eles estouram, né? Porque não é homogênea, né? A União Europeia não é homogênea sob muitos aspectos. Acontece, né? Como eu falei, não é a primeira nem a última, é apenas, para mim, na minha opinião, é um modelo do que pode acontecer com outros países. O Brexit é a mesma coisa, né? Quer dizer, saiu vamos falar um pouco sobre isso, né? O Reino Unido saiu da União Europeia. Pode não ser o primeiro, quer dizer, o primeiro, mas pode não ser o último, né? Pode não ser o último. Agora, o Brexit, ele tem umas características, no mínimo, curiosas, né? Então, no dia 31 de janeiro de 2020, foi oficializada a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Então, isso foi oficializado, né? Então, é o país que estava dentro da União Europeia desde 1973, né? Ficou ali 47 anos e saiu, né? E é a primeira vez que sai, né? O primeiro membro que sai. Agora, como é que foi feito isso, né? Todo esse processo? Não sei se alguém lembra, né? Eu acompanho nos jornais, mas
em junho de 2016, se fez um plebiscito, né, ali no Reino Unido, ou seja, se consultou o povo. O que eles queriam? A pergunta era muito simples. Você quer que o Reino Unido continue dentro da União Europeia ou você quer que ele saia? Veja bem, não sei qual seria a sua opinião sobre isso. A saída de um país da União Europeia é um tema extremamente complexo e sério. Você deixar na mão do povo decidir, quer dizer, o povo, muito bem, tem que ter democracia, mas dessa forma, será que foi a melhor coisa? Né? Porque você precisa de dados para votar numa coisa dessas. Não é tão simples, fica ou sai. Quer dizer, e as coisas econômicas, os problemas sociais, como é que vai ser isso daí, quais são as implicações se a gente sai, né? Deixar para o povo decidir um problema dessa complexidade, uma coisa é você consultar, né? Outra coisa é você fazer um plebiscito. Então, é um assunto muito sério, na minha opinião, tá, gente? Para ser tratado dessa forma. Né? Então, o que aconteceu? 52% quis que saísse, 48% quis que ficasse. Segundo um estudo posterior, né, boa parte das pessoas mais velhas estavam nesses 52% que queriam sair. E boa parte das pessoas mais jovens estavam nos 48% que queria ficar. Porque o que você vislumbra, né, quando eu vou sair da União Europeia? O que vai acontecer, né? Eu que sou jovem. Poxa, meu trânsito aqui já não vai ser mais o mesmo. Emprego fora, como é que vai ficar? E etc. Né? Muitas coisas de mobilidade e de relação ao trabalho e etc. Né? Que iam ficar suspensos ou que não se sabia muito bem como seria conduzido. Né? E o que mais aconteceu com relação a isso? Houve campanha. Eu não sei se vocês chegaram a pesquisar. Eu tenho uma amiga que ela fez relações internacionais e um dia ela estava me contando disso e me mostrou campanhas para o Brexit, né? A favor, né? Vamos sair da União Europeia. Então eram propagandas lindas e falavam assim, veja bem, se a gente sair da União Europeia, a gente vai deixar de contribuir, né, para a União Europeia com X, né, milhões aí de euros, a quantos? E com esse dinheiro, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer hospitais, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Então, claro, é um pouco leviano, na minha opinião, você consultar o povo e ainda fazer campanhas desse tipo sem dar maiores informações, né? Então, enfim, né? Assim é. Aí no dia 3 de 2017, foi notificado, depois fez esse plebiscito, fez a apuração, e aí, né, em 2017, se comunicou à União Europeia que eles queriam sair, né, da União Europeia, claro, mas pelo Tratado de Lisboa, isso só poderia acontecer 2 anos depois, quer dizer, não era falar vou sair e imediatamente tudo aconteceria. Não, pelo Tratado de Lisboa teria que ser em 2 anos. Né? O que significa que em março de 2019 isso deveria ter sido resolvido. Né? E não foi, não ocorreu. Bom, esse acordo, né, que acontecia? A primeira-ministra na época, né, que era a Theresa May, ela fez, né, os acordos que seriam feitos, né, com a União Europeia para a saída, o que seria o combinado, né? Apresentava para o Parlamento rejeitou isso por 3 vezes. Até que ela decidiu sair. Né? Ela renunciou, falou tchau, não quero mais ser primeira-ministra. Era muito desgaste por conta desse Brexit e por isso ela saiu. Já o primeiro-ministro anterior, que era o David Cameron, ele também saiu. Assim que foi votado o Brexit, ele saiu. Né? Ele pediu para sair como primeiro-ministro. E agora está o Boris Johnson. Né? Então ele assumiu isso daí, né, e prometeu que até dia 31 de outubro, né, do ano passado, eles iam quebrar né, já sair totalmente, né, da União Europeia com acordo ou sem acordo, foi o que ele falou. Só que, claro, o parlamento recorreu a uma lei que eles têm, né, em que você não pode
não poderia sair da União Europeia sem um acordo. Então, mais uma vez, se adiou, né? E o que ele fez? O que o Boris Johnson fez no fim do ano? Muito espertamente, ele chamou eleições, né, parlamentares e mudou o parlamento. Então, boa parte das pessoas que estão no parlamento agora são conservadores, que são do lado do Boris Johnson, e daí ele conseguiu aprovar esse acordo, que boa parte desse acordo quem redigiu foi a Theresa May, né? Foi ela que redigiu. Então, se aprovou e por isso que só agora se oficializou, né? Só agora esse ano, né? No dia 31 de janeiro. Bom, então o que tinha dentro desse acordo, né? Teria a separação da Irlanda do Norte, né? De uma vez, assim, vamos dizer, problemático esse assunto, bastante problemático por contas históricas, né? Questões históricas, bastante problemático, pode suscitar de novo guerras, etc., né? Depois, tem um valor, né? O país que quer deixar a União Europeia tem que pagar um valor, né? Nesse caso, 170 bilhões a Inglaterra vai pagar para a União Europeia para sair, né? E depois tem também toda uma questão dos direitos dos cidadãos do Reino Unido e os cidadãos da União Europeia, né? Todo esse livre trânsito que tem por aí, né? Que tem por lá, e questões de também essas coisas de trabalho, questões de eleições, quer dizer, tem uma série de questões aqui dentro dos direitos dos cidadãos, né? Do Reino Unido e da União Europeia que estão contemplados aqui nesse primeiro acordo, né? Agora, ainda falta, né, como vai ser o relacionamento, falta construir, né, veja, como será o relacionamento do Reino Unido com a União Europeia, né, depois desse acordo, né, quer dizer, o futuro, né? E agora eles estão num período de transição. Esse período de transição acaba no dia 31 de dezembro desse ano. Então eles têm esse ano para colocar as coisas nos eixos, para, né, arrumar a casa e a partir daí já ficar independente da União Europeia de vez, né? Então, por exemplo, tem que fazer um acordo de livre comércio. Como é que você vai fazer, né? Antes você tinha toda aquela livre circulação de produtos, de serviços, de capital, né, de pessoas, e agora que você está fora, o país está fora, como é que vão ser esses acordos? Claro, se não conseguir, né, chegar num acordo com relação a isso, a União Europeia vai começar a colocar barreiras comerciais, né, impostos que antes não tinha, e problemas de alfândega que também não tinha. Então, esse acordo de livre comércio, digamos que está a favor da União Europeia e joga contra o Reino Unido, né? Depois, segurança, né, a segurança nacional, né, do Reino Unido, como é que fica, né? Como é que fica a segurança de dados, como é que fica os policiais, a aviação, até a pesca entra aqui, eletricidade, gás é um problemaço, né, dentro dos países europeus, medicamentos. Então tem várias coisas que estão por ser definidas e que vão estar aqui durante esse tempo de transição que é esse ano, né, que acaba no dia 31/12. Então até lá você tem que chegar num acordo. Agora, até chegar isso, né, até chegar ao fim do ano, na verdade se mantém a situação de sempre, né, o livre comércio, o trânsito de cidadãos, né, produtos, serviços, capital, né, tudo isso se mantém até 31 de dezembro, quando espera-se que os acordos estejam encerrados. Qual que é o receio, né, do Brexit, né, das consequências do Brexit? Primeiro, aquele que eu falei, né, a dissolução da União Europeia. São problemas gordos que eles têm, né, não são fáceis de você gerenciar todos esses problemas, né? Pode acontecer de ter movimentos de independência, né? A gente pode ver como esses movimentos separatistas
pode começar a querer ter esses movimentos de independência também dentro do Reino Unido, né? Quando o Reino Unido foi falar no Parlamento Europeu sobre o Brexit, eu lembro de ter visto o representante da Escócia. Primeiro que foi um discurso assim, se vocês quiserem procurar, um discurso bastante emproado, né? E você fala mesmo, o orgulho britânico, né? E depois o representante da Escócia, ele falou, olha, tudo bem, porque a Escócia votou em massa por não sair. A Escócia queria continuar dentro da União Europeia, né? Então, existe uma divergência aí de países, né? Então, a Escócia falou, olha, vocês querem sair, tudo bem, mas vocês não podem esquecer dos países que estão aí dentro da Grã-Bretanha, né? Então, eles querem, eu tenho esse medo, né, de que haja esses movimentos de independência, né, e haja também uma espécie de, não só desagregação do Reino Unido, como também problemas de outras ordens, né? E, né, pode ser um movimento separatista mais violento e etc. Bom, então esse é o Brexit. Então a gente teve aí, existem coisas, né, que podem voltar a acontecer, que é como uma crise econômica de um único país afetar toda a União Europeia, como foi a Grécia. Tem um país que não quis fazer os ajustes que tinha que fazer, né, para receber em troca aquele empréstimo. E a gente tem o Brexit, que também diz para nós, né, que é possível sair da União Europeia com todas as sanções, todas as dificuldades, etc. Mas não que isso vai dar ideia para outros países, né? Mas também é um exemplo que está aí, né? É o primeiro país que sai, que é uma ameaça, né, que outros criam, né? Por exemplo, como eu falei, tem um Brexit, né? Tem acho que é Sprexit que fala, não sei como é que é mais ou menos, que é da Espanha, Sprexit, alguma coisa assim, que é a saída da Espanha também, que a Espanha tem bastante problemas sociais. Essa crise que teve, né, de 2008, o desemprego chegou a 25% na Espanha, e eu não sei se eles se recuperaram. Então, é um país que tem problemas sociais também gordos, né? Quando eu fiz o MBA, tinha muito espanhol na minha sala, né? São pessoas que saíram da Espanha, né? Não é que eles foram transferidos, né, para o Brasil. Interessante, isso na verdade era onde tinha, né, o emprego, né? Eles foram transferidos das suas próprias empresas, porque na Espanha eles já não iam ser demitidos, né? E eles vieram para o Brasil, ou começaram a procurar fora da Espanha, e aqui tinha, né? Então é um problema aí. A gente jovem, gente com potencial, né? Quer dizer, estava ali fazendo aquele MBA, então é uma tristeza, né? Uma tristeza mesmo. Então também se fala às vezes, né, disso, né, da Espanha sair, né? Bom, e agora o terceiro desafio é a nossa pandemia, né, o Covid. E agora, acho que foi não sei se foi dia 20 de maio, bom, mas foi por aí, agora 20 de maio, então a Alemanha e a França avisaram, né, que apresentaram que tinham esse plano de reconstrução, né, da Europa, porque evidentemente, quer dizer, agora eles estão olhando o quê? Para abertura econômica, né, abertura econômica com o vírus, porque não é que está ali erradicado, tem todas aquelas coisas sobre segunda onda, quer dizer, é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, mas, segundo o presidente da Espanha, é um risco calculado, né, é um risco calculado. Então, eles têm lá todo um plano de abertura, e aí eles apresentaram esse plano, né, a Merkel e o Macron. E aí, tem duas coisas, né, nesse plano, mais imediatas, vamos dizer. Então, primeiro é fazer um fundo de 500 bilhões de euros para investir nos países que foram mais afetados pela pandemia. E um segundo plano, que também esse é super imediato mesmo, que é aproveitar o verão, né, europeu, né, que vai começar daqui a pouco, acho que já começou, né? Não sei, começar daqui a pouco, já começou, e para
movimentar a economia através do turismo, né? Então, aproveitar o lazer, as férias, etc. Então, por exemplo, né, a Itália, que foi, né, o primeiro país afetado e o mais afetado, né? A Itália já agora vai começar a abrir as praias, restaurantes, hotéis e etc, né? Claro, tudo isso que eu estou falando aqui, essas aberturas todas, sempre é com todos os cuidados que você deve ter, né? Que a gente também já está vivendo aqui, né? Que é o distanciamento social, máscara e tudo isso que a gente já sabe, né? Mas já estão abrindo, né? Na Alemanha, eles querem abrir, né, as viagens para o exterior, né? Se é que já não abriram, né? Mas faz parte desse plano. A França, o Macron, a França, o Macron, né, ele disse assim, que vai ter temporada turística com vírus. Acabou, né? Vai ter. Aí ele falou assim, a Espanha ainda está no controle mais rigoroso do isolamento social, né? Ainda está nessa fase. E claro, o Macron quer fomentar o turismo, a Espanha não quer abrir as fronteiras, né? Ele falou assim, bom, vai ser tomar lá da cá, né? Então, também vai ter uma resposta da França aos países que não quiserem aderir, né, a esse plano. E depois, a movimentação, né, dos países que estão nesse espaço Schengen, né, que a Espanha está, né, nesse espaço Schengen, e claro, e daí a Espanha não quer que haja essa movimentação, né, e aí ele falou que vai ter as suas represálias se a Espanha não aderir, né. Por quê que eles querem essa adesão, né, querem estar fazendo todo esse malabarismo, né, porque também nessa recuperação econômica tem um risco grande de você haver uma dissolução da União Europeia, né? Como a gente falou, são países muito diferentes, dentro da pandemia foram afetados de maneira muito diferentes, tem países que são muito pobres, tem países mais afetados, como a Itália, como a Espanha, que a Espanha pelo menos não tem uma economia forte, então são situações complexas e que colocam em risco a unidade desses países. Então, dentro desse primeiro plano, tem 3 pilares, né, de reconstrução, de recuperação, né? Uns que são mais imediatos, que é a suspensão de normas para ajudar as estatais, para ajudar as dívidas, né, dos países, com um bloco, né, com o Banco Central Europeu, né, e também ajuda para investimentos nos países, né? Então, isso é um primeiro pilar. Depois, o segundo pilar são empréstimos, né? Então, empréstimos para apoiar as empresas, né? Especialmente também aquelas pessoas, né, que seus empregos estão suspensos porque as empresas não estão funcionando. Então, também esse montante, né, desse empréstimo também vai para essas pessoas, né, das empresas. E depois, o que eles vão fazer, o terceiro pilar, né, que não sei se é um terceiro passo, mas enfim, é um terceiro pilar desse plano, é refazer todo o orçamento de 2021 a 2027, que eles tinham um orçamento X e agora vai ter que ser refeito, né? Então, ver como é que vão ficar as despesas europeias durante todo esse tempo de reconstrução econômica. E também nesses 2 primeiros anos, né, que a gente está aí, né, vamos ver o que vai acontecer com esse vírus, com vacina e etc. Então, como é que isso vai fazer? Então, eles têm esse plano já de recuperação, né, da Europa. Bom, então isso é o que tinha para dizer para vocês com relação à União Europeia. Acho que são 3 pontos importantes para a gente ter em conta quando a gente avalia, né, a situação da União Europeia, né, por isso que eu coloquei aqui que é a origem, né, mas os desafios, porque é um desafio muito grande e o que a gente vê é a Merkel sempre com o pulso firme ali na União Europeia, tem muito peso, né, a Alemanha, e ela é uma mulher bastante objetiva, né, nas suas decisões e firme e tal, então ela pega o pulso. E a França que
que eu diria é um país de vanguarda, né? Tanto para o bem quanto para o mal, mas ela se uniu a isso, né? Também. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. É claro que tem muitas mais coisas para se falar sobre a União Europeia. Aqui foi só uns flashes para reflexão com relação a essa estrutura, né, econômica e política que é a União Europeia. E, bom, assim como todos os vídeos das lives, esse daqui também vai estar no canal do YouTube. Então vocês podem ir lá assistir quando vocês quiserem, rever. Quem não conseguiu ver inteiro pode ver e etc, né? Então vai estar lá. E vocês se inscrevem ali no canal, né? Mais uma vez eu peço para quem não se inscreveu, se inscrever. Eu tenho a meta de chegar a 100 inscrições, né? Porque daí eu posso ter um nome próprio dentro do meu endereço, né? Ali do YouTube, né? Então eu quero chegar a 100. Vocês podem divulgar também para as pessoas que vocês, para os amigos, familiares, se vocês gostam das lives, vocês também podem divulgar. E eu também lembro que eu estou com um projeto no IGTV, né, que chama Ética e Estética. Então, semanalmente eu estou lançando vídeos curtos de 15 a 20 minutos, falando sobre algum tema relacionado à ética e à estética. A frase de união, né, dessa série, né, entre as duas coisas né, que não há nada mais belo do que o homem virtuoso. Né? Então, essa é a linha, o fio condutor que guia todas essas conversas que eu estou deixando ali no GTV, né, disponível. Então, eu fiz duas, né, comecei na semana passada. A semana passada foi uma introdução, eu expliquei por que eu dei esse nome, o que é a ética, o que é a estética. E agora, já começamos com o conteúdo em si, né? Então, essa semana eu falei sobre a inteligência. Então, se você quiser checar lá, é só entrar no GTV e procurar o vídeo, né? Então, lá os dois, tá bom? Então, bom fim de semana para todo mundo e a gente se vê na próxima semana, a última live dessa série, que vai ser sobre a China, que é uma situação, assim, mundial complexa, né? Não só pelo coronavírus, mas por toda a sua história e pelo seu rápido crescimento econômico e dúvidas com relação à sua ética, né? Nas suas relações comerciais e políticas. Tá? Então a gente se vê aí na semana que vem, quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau.